Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. É tudo caladinho! Bota pra torar! É tudo caladinho! Bota pra torar! É tudo caladinho! Bota pra torar! Fala, galera coral! Começando aqui mais um Beberibe 1285 e respirando melhor depois de uma vitória em João Pessoa no jogo que acaba de acabar. Santa Cruz 2, o Botafogo 1, Santa Cruz 2, né? Na verdade, já que o Botafogo jogou em casa. Estamos começando aqui e hoje com a presença dos nossos amigos Reginaldo Cabral e Francisco de Assis. Senhores, Santa Cruz surpreendeu, jogou organizado, dominou as ações, foi prejudicado pela arbitragem, mas saiu vencedor do jogo. Gostaria de ouvir os senhores sobre o que acompanharam dessa partida válida pela terceira rodada da Série C e que nos colocou na liderança do Grupo A da Série C. Francisco, o que é que você viu do jogo, amigo? Bom, saudações corais. Eu confesso que fiquei surpreso, Maurício, porque a gente se habituou a ver o Santa Cruz deixar o adversário tomar as ações do jogo. Ficou praticamente habituado a isso aí. E, ainda bem, de uma maneira positiva, o Santa Cruz já entrou em campo buscando o resultado, né? Ele começou propondo o jogo. E, nisso aí, um jogador foi o diferencial. Tanto que ele foi o diferencial, que quem pôde escutar uma rádio paraibana, feito escutei, a Rádio Caturité, viu o quanto a imprensa lá estava irritada com ele, foi Chiquinho. Chiquinho desequilibrou a favor do Santa Cruz nessa partida. E como você mencionou, o gol de empate do Botafogo, ali foi um pênalti dado, né? Digamos assim, que foi dado pela arbitragem. Um lance, no mínimo, para eu ser benevolente aqui, no mínimo duvidoso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu poderia destacar como o Botafogo vem mal, como ainda não teve uma vitória nesse campeonato, mas para não desmerecer a nossa vitória, a vitória coral, e também porque a gente já viu o Santa Cruz pegar times piores, e mesmo assim o Santa Cruz se enrolar e perder, e dessa vez isso não aconteceu, o time se mostrou mais organizado. Aqui eu vou dar ponto positivo para Tio Chico, que após uma coletiva desastrosa dada semana passada, né? Já que começamos outra semana, ele conseguiu uma vitória e ao menos, né, um indicativo que a gente viu muito nas redes sociais, o pessoal comentando, os jogadores foram comemorar com ele o gol e tal, uma maneira de mostrar que esse negócio de que ele perdeu o grupo, isso não está acontecendo, isso seria coisa que nós, corneteiros, estamos falando, o que tomara que seja verdade, que seja pura cornetagem da gente, que não seja realidade. Enfim, boa vitória, valeu a liderança e espero que nas próximas partidas o Santa Cruz jogue, no mínimo, dessa maneira.
Ok, amigo. É necessário, como você pontuou, falar que as críticas que nós estávamos fazendo a Itamar eram devidas ao momento, certo? E que nenhum de nós gostaríamos de estar certo sobre elas. Tomara que estejamos errados, que Itamar una o grupo, que o Santa Cruz comece a fazer jogos seguros e vencer os adversários. É, a gente não vai ficar triste com isso, não. A gente vai ficar feliz como estamos hoje. Mas, professor Exato. Reginaldo, diga lá o que viu do jogo, amigo. Saudações, não é? Vamos lá. As críticas, elas se deram a Itamar. Por quê? Porque eu creio, inclusive, que grande parte das nossas críticas aqui do podcast era porque nós já tínhamos visto esse time limitado jogar melhor do que vinha jogando. Então a crítica era técnica. Hum? Esse mesmo time limitado que o Santa Cruz tinha, nós já tínhamos visto ele fazer uma partida como fez hoje, controlando o jogo, sem passar susto, não é? Não jogando um grande futebol, é verdade, mas sem passar sustos, sem ter problemas, não é? Então a crítica se dava nisso, porque a gente tinha visto esse time organizado e estava vendo esse time desorganizado. Inclusive, desorganização essa que nos levou à perda do campeonato mais fácil da história do Santa Cruz. Então, a crítica é nesse sentido. E a crítica também, após a coletiva, toda a polêmica, porque eu achei de uma inabilidade enorme. Na verdade, a inabilidade, ela é geral dentro do Santa Cruz. Ela não foi só do treinador. O treinador expor assuntos internos para conhecimento público é de uma falta de tato muito grande. E depois você tem vice-presidente falando da diretoria a qual ele faz parte. Depois você tem assessor de imprensa pedindo em suas redes sociais cancelamento do treinador. Então, os prognósticos nossos para essa partida de hoje eram os piores possíveis. A gente estava temeroso no que essa situação extracampo poderia acarretar dentro de campo. Aparentemente, o time voltou a ter controle, mas é bom que se frise que não foi um futebol espetacular, mas soube aproveitar o mau momento do Botafogo, que a gente tinha alertado no comentário que eu fiz na rádio na sexta-feira. Nós precisaríamos aproveitar o mau momento psicológico do Botafogo. O Botafogo passa por uma crise desde a sua eliminação do Campeonato Paraibano, que era um time tido como favorito a ser o ganhador do título do Estado da Paraíba. Tinha construído uma vantagem em cima do 13 e displicentemente perdeu a classificação perdendo o título. Aí teve mudança no comando técnico, contrataram o Rogério Zimmermann, agora saiu o Mauro Fernandes, contrataram alguns reforços que entraram hoje no final da partida, no afã de melhorar a sua situação e as cobranças, não é? Amenizar. Oi. Reginaldo, foi mal te interromper, mas só para falar sobre o Botafogo Diga lá. aqui, ó. Ele tem 2 derrotas e um empate. E 2 jogos em casa. Um empate E 2 foi jogos em fenomenal. casa. Os 2 jogos em casa. É Os 2 situação jogos em casa. dificílima. É bom a gente, não é para desmerecer a vitória do Santa Cruz, mas é a gente saber para quem o Santa Exato. Cruz ganhou. Isso é importante Exato. e ser levantado. Apesar de, viu, Francisco, que assim, na Série C, por mais que a gente imagine que um jogo, esse adversário é mais forte, quando a gente vê na prática no jogo, é tudo nivelado por baixo. Eu acho tudo muito igual. Exato. Do Paysandu mesmo, a gente tinha como unanimidade como era o time mais forte, o adversário mais forte a ser enfrentado. E vimos um jogo que, se não fosse a nossa covardia, daria para a gente ganhar o jogo. Né? Daria pra Então, ganhar o assim, jogo.
Pois Feito é. ganhou esse. Então, assim, foi uma vitória boa, excelente vitória. Deixa o time momentaneamente na primeira posição. Tem um jogo sábado contra o Imperatriz, que teoricamente é um dos times muito fáceis desse grupo. No Campeonato Maranhense, ele levou uma goleada de 4-1 em um time pequeno, né, lá do Maranhão. Então, assim, é um time, é um jogo para a gente fazer 10, chegar a 10 pontos, mas sabendo que pode ter pedreira, uma vez que a Série C é nivelada por baixo, uma vez que não tem presença de torcida, enfim. Mas eu acho que dá para a gente fazer essa gordura, que é importante no campeonato, lá na frente, possa ser que a gente venha perder um jogo dentro de casa, devido até esse nivelamento mesmo, e aí, e dá até mais uma tranquilidade, para que o trabalho, né, para que os resultados do campo superem, não é, toda uma estrutura desorganizada fora de campo. Senhores, nós que gostamos de futebol e acompanhamos não só o Santa Cruz, mas acompanhamos algumas partidas, a gente vê que, infelizmente, esse nivelamento por baixo é uma realidade no futebol brasileiro, até na Série A. Eu tive o desprazer de acompanhar, por exemplo, essa semana, o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, e foi de dar calo na vista, né? E outros jogos também. Então, quando a gente começa a analisar, inclusive, o jogo do Atlético e Palmeiras foi no mesmo dia do jogo de Náutico e Vitória. E o jogo de Náutico e Vitória e Náutico foi mais movimentado do que Palmeiras e Atlético Paranaense. Então, quando a gente começa a analisar que na Série A o nível é nivelado por baixo, quando a gente começa a analisar que na Série B tem jogos horríveis, a gente também começa a ver que nós não vamos ver um Santa Cruz exuberante, um Santa Cruz que jogue o fino do futebol estando na Série C. Isso é claro, e que o nivelamento realmente é por baixo. É verdade. Quando essa Série C ela se afunila lá no fim, aí os times já estão embalados, existe uma melhora técnica, já foram contratadas algumas peças que não serviram para a Série B, então o time melhora. Mas hoje, eu acho que o mais importante para o Santa Cruz foi a mudança de postura dentro de campo. Não foi um time que entregou a Exato. bola ao adversário e ficou esperando para contra-atacar. Foi um time que dominou o jogo, um time que tocou bola, um time que saiu pro jogo, entendeu? Um jogo mais aberto e não aquele jogo bunda na parede e contra-ataque, e bombão, que a gente não tem contra-ataque, é bombão lá para frente. Hoje foi um jogo, na minha visão, o melhor jogo da Série C até aqui do Santa Cruz. Mas, senhores, outro assunto que já foi tocado no nosso comentário, que é importante a gente falar, porque a gente fala do Santa Cruz dentro e fora de campo, e temos opinião sobre o assunto, é esse cancelamento do técnico Itamar Schulli depois dessa coletiva, inclusive por pessoas e setores do próprio clube, né? O que é que vocês têm a falar aí sobre isso? Fala aí, Francisco. Olha, sobre este cancelamento, é bom lembrar que a proposta foi feita pelo assessor de imprensa. E para ninguém dizer que a gente está mentindo, que a gente está agitando, eu vou aqui reproduzir o que ele escreveu no Twitter para todo mundo ler. Bom dia, meus amigos. Inclusive, ele coloca um X aqui que eu não sei que palavra é essa, né? Ele coloca um X entre o O e o S. Mas vamos lá, português não vale de nada, né? Bom dia, meus amigos. Desde ontem que não falo por aqui, pois escutei, li e visualizei muitas coisas. Irei conversar com o técnico Itamar Schulli daqui a pouco. Repassarei boa parte do que vi, li e visualizei. Inclusive, vi e visualizei são sinônimos, né? O camarada sai colocando palavras só para encher linguiça. Se iremos cancelar o cara, veja a proposta que ele está fazendo aqui. Se iremos cancelar o cara, depende de nós, de vocês.
Simbora. Vamos lá. Por que é que isso é um problema? Aqui ele usou o perfil pessoal dele. Eu presumo que ele não falou pelo clube. Mas se ele não falou pelo clube, ele não deixa de ser assessor de imprensa quando está utilizando o Twitter pessoal dele. Por que lançar essa possibilidade de cancelamento do camarada? Inclusive, antes de conversar com... Eu não vou nem entrar no mérito do que Itamar falou. Não vou nem entrar no mérito do que ele falou, porque a gente está vivendo um momento em que determinados grupos militantes estão se utilizando de uma máxima, certo? Quando o ser ofendido concede poder às pessoas, elas se ofendem facilmente. Pode observar. Para ganhar poder, o camarada se sente facilmente ofendido. A ponto do camarada... Do que Itamar estava se queixando? Eu até acho que não era nem para ele falar isso, porque ele estava fugindo do assunto. Mas ele falou que ele estava sendo chamado de homossexual na imprensa porque ele supostamente estava privilegiando Jeremias por ter alguma coisa com Jeremias. Poxa, o cara ouve falar isso dele, ele tem que gostar. Ele tem que achar isso bonito. Quer dizer, virou homofobia o camarada dizer, rapaz, estão dizendo que eu sou homossexual, eu não sou homossexual. E outra coisa, a acusação não é simplesmente de chamar o camarada de homossexual, não. Porque isso pouco importa. É como se a gente tivesse interessado na opção sexual de Itamar Schulli. Se ele tem uma esposa, se ele tem um marido, como se a gente tivesse algum interesse nisso. A questão é o seguinte, é que ele supostamente estaria escalando o jogador, né? Isso é uma piada muito recorrente em futebol, essa piada. Está escalando fulano porque tem alguma coisa com ele e tal. E ele não gostou de ouvir isso. Então ele vai e expõe. Daí, a dizer que o camarada é homofóbico, foi um passo irresponsável, certo? Dado pelo assessor de imprensa do clube. Um passo irresponsável dado pelo assessor de imprensa do clube. E a gente sabe que a coletiva de Itamar foi problemática, mas por outros fatores, por outras falas. Não exatamente por isso aí. Pegando um exemplo que você deu, Maurício, que você deu no Twitter, e a gente estava conversando aqui em off, por exemplo, se a gente chamar Pablo Vittar de ele, a gente vai estar sendo desrespeitoso, porque ele não se enxerga assim. Certo? Ele quer ser tratado como mulher. Ou seja, ele pode achar ruim se eu o tratar pelo gênero masculino. Então, por que Itamar Schulli tem que achar bom se o chamarem de homossexual? Porque do mesmo jeito que ser homossexual não é uma coisa ofensiva, também não é algo que orgulhe ninguém, não. A opção sexual não dá orgulho a ninguém, não. Se ser hétero não é motivo de orgulho, ser homossexual é motivo de orgulho por quê? Por qual motivo? O que é motivo de orgulho para uma pessoa são outras atitudes que vão além dessa questão de opção sexual, que deveria ser de fora o íntimo. Mas a gente está vivendo um tempo em que a opção sexual de uma pessoa já lhe confere virtude, porque para determinados grupos é interessante que isso se faça. Então, essa postura, olha, de grupos de dentro do Santa Cruz fazer isso, eu já estou até acostumado. E parece que não adianta nem a gente reclamar da turma querer utilizar o clube para bandeiras ideológicas. Agora, um assessor de imprensa fazer uma publicação dessa, sugerindo o cancelamento, se iremos cancelar o cara, bicho, isso simplesmente não existe. Foi um pronunciamento irresponsável que, ao que me consta, eu não sou formado em jornalismo, não, mas ao que me consta, isso não é papel de assessor de imprensa, não. Uhum. Verdade, amigo. Professor Reginaldo. Maurício, veja só. A semana foi turbulenta. Primeiro, com a entrevista do vice-presidente metendo pau numa diretoria a qual ele faz parte. Então, você fica tentando fazer uma leitura disso e você não consegue. Não é? Dá um bug. Você tenta racionalizar a coisa e você não consegue. Como é que um diretor, um vice-presidente do clube, fala mal da direção do clube a qual ele faz parte?
você fica tentando compreender e não consegue. Coisas do Santa Cruz. Aí, se não bastasse, vem a entrevista de Itamar Chove, que eu acredito o seguinte: jogador de futebol, todos os segmentos da sociedade, tá de cabeça quente, não fala, pô. Não fala. Eu não vou entrar no mérito do que você está de cabeça quente. Não, não é assunto meu, não é problema meu. Mas tá de cabeça quente, não fala, pô. O médico tá de cabeça quente, não vai para a sala de cirurgia, pô. O professor tá de cabeça quente, não vai dar aula. Motorista tá de cabeça quente e não dirige, pô. Porque a probabilidade de você falar besteira ou você vir a agir e essa ação trazer consequências drásticas é grande. Não estava bem para dar entrevista, você não é obrigado a dar entrevista. Quantas vezes a gente já viu treinadores, não vou dar entrevista não, e não dá. É obrigatório. A gente não está em nenhuma competição FIFA para ter a obrigatoriedade da coletiva. Não estou bem, não quero dar, pronto. Todo mundo saberia que ele estava mal, estava revoltado, estava chateado com a diretoria. Agora, você vir e via público falar mal da diretoria, se queixar por uma possível perda, não é, por falta de esforço da direção de um jogador medíocre feito Fabiano, expor André, uma situação pessoal, extracampo, dizer que o reforço que o Santa Cruz trouxe ao clube estava abaixo do que ele, ou seja, para mim foi desastroso. E aí ele também falou que a torcida pegava muito no pé dele porque ele não escalava Jeremias e depois a turma começou a pegar no pé dele porque ele estava escalando demais, então daqui a pouco vão pensar que eu tenho alguma coisa com Jeremias, vão pensar que eu sou gay. E aí a turma pega isso e dizer que isso é uma fala homofóbica, aí foi para o GE, no site do Globo Esporte, inclusive, a repercussão nacional era justamente em cima disso. Que eu acho que foi a declaração menos importante de Itamar. A declaração que causou para mim mais dano foram as outras. Se não bastasse isso, você tem uma omissão do presidente do clube, que não aparece, não é? Ele parece-me que é filho de David Copperfield, ele não aparece. Ele é um ser híbrido com o Mr. M. Ninguém sabe onde está o presença da Cruz. Onde está o Oli, né? Onde está Tininho? Ô, Reginaldo, Diga. Santa Cruz ganhou hoje, não foi? Aí ele vai aparecer. Amanhã ele dá entrevista, Hoje Jorge Soares. Ele vai aparecer. Amanhã Hoje ele dá entrevista. aparece. Amanhã ele dá entrevista, Jorge Soares. Aí, Hoje ele posta uma foto no vestiário. Aí, veja, não bastasse isso tudo, eu me deparo no sábado, para minha surpresa, com esse Twitter do assessor de imprensa. Primeiro, assessor de imprensa, por mais que foi desastrosa a coletiva de Itamar, não era para ser retirada das redes sociais do clube. Justo. Exato. Não era para ser retirada. Quem falou besteira, colocou, meu amigo, deixava quem lá. falou besteira, que arque com as consequências da besteira falada. Ponto. Não era papel dele fazer juízo de valor de coletiva. Quem é ele? Ele é um funcionário do clube. Ele não tem que falar pelo clube. Então, primeiro, tirar a coletiva das redes sociais do clube, eu achei um erro. Um erro por quê? Porque se foi falado, tem que estar lá. E Itamar que respondesse pela besteira que falou. Ponto. Segundo, ele conclamar a torcida para cancelar, entre aspas, o treinador, ou seja, ele estava conclamando a torcida ou a um grupo, não é, ideológico, para cancelar o treinador, ou seja, um funcionário do clube a qual ele pertence e que também é funcionário. A leitura que eu faço com os meus poucos neurônios e minha pouca inteligência é a seguinte: não há espaço dentro do clube para este cidadão em Itamar. Aí a diretoria agora, que é omissa, ela tem um dilema. Ela vai ficar com o assessor de imprensa ou com o Itamar? Porque o assessor de imprensa foi claramente
contra o treinador. Como vai ser essa relação? Me diga só, como vai ser essa relação? Porque a gente tá fazendo essa leitura e ele também deve ter feito essa leitura. O que Francisco leu, o Twitter do assessor de imprensa, é claro. Se vamos cancelar, depende de nós. Simbora. Ou seja, então se você faz uma campanha aberta na sua rede social, não, mas foi na rede social dele, ele é assessor de imprensa do clube, ele não tem que estar tweetando nada sobre assuntos do clube, a qual ele é assessor de imprensa. Inclusive torce para outro time, né? Mas tudo bem, Reginaldo. vamos falar sobre profissionalismo. Suponhamos que ele seja profissional. Eu acho que hoje não há espaço para os dois dentro do mesmo clube. E se conversaram com o Itamar e Itamar fez um texto, um suposto texto, tinha sido ele que tinha feito, duvido, de pedido de desculpa, também temos que exigir, no mínimo, um pedido de desculpa do assessor de imprensa, pelo que fez. Vê só, Reginaldo. Vamos dar um exemplo aqui. Para talvez, sei lá, eu acredito na inteligência dos ouvintes, mas sempre tem alguém que aparece para contestar. Estão pegando no pé do assessor de imprensa que só fez exigir um tratamento humanitário para homossexuais e tal. Mas vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que o assessor de imprensa tivesse feito um pronunciamento e Itamar, o treinador do Santa Cruz, chegasse na rede social dele, ou no Instagram, ou no Twitter, e tirasse o couro do assessor de imprensa. E dissesse que eu trabalho num clube em que o assessor de imprensa não sabe fazer o trabalho dele. E irei conversar com ele, porque ele está trabalhando muito mal. E aí? Pois é. Itamar poderia fazer isso? Pois é. Não, né? Não poderia. O que o assessor de imprensa pode? O que tem que ficar claro é que assessor de imprensa não é pago para fazer juízo de valor de coletiva nem de declarações. Assessor de imprensa tem que reportar Exato. o fato. Assessor de imprensa é um funcionário do clube e deve respeitar o clube como o treinador deve. E eu achei desastroso quando ele expõe o clube. Então, eu achei eu acho que não há espaço para os dois dentro do mesmo clube. Não há. Tem uma coisa importante Aí, que, só a um se instante, dizer. viu, Maurício? Agora, como vitória no futebol esconde muita coisa, aí talvez a vitória de hoje venha a esconder um problema grave. Um problema grave, que é um problema de bastidores, de relacionamento cotidiano. Veja, o jogo é o acontecimento supremo do clube, é o jogo. Antes do jogo tem um dia a dia. E o dia a dia são com pessoas que estão arranhadas. Ou supostamente arranhadas, pelo que a gente viu, né? Enfim. Tem uma coisa importante a se dizer, que o papel da assessoria de imprensa do clube é justamente o contrário do que o assessor fez. A assessoria de imprensa de um clube, ela serve para dar diretrizes ao clube de como apagar incêndios em momentos de crise e não criar incêndios em momentos de crise. Pois é. Não é verdade? Pois é. Exatamente. Então fica aqui a nossa fala, o nosso descontentamento. Eu disse no Twitter também, você pode achar que houve desrespeito, que houve preconceito, entre aspas, do técnico. Você pode achar algo desse tipo. Coisa que eu nem acho que houve. Também não. Mas essa cultura de cancelamento, seja dele ou de qualquer outra pessoa, que não seja quem comete um crime hediondo, é uma coisa ridícula nas redes sociais hoje. E Essa cultura do cancelamento trata-se do seguinte, sabe? Aquele linchamento em praça pública que ocorria em outras épocas. Cultura do cancelamento é isso. É simplesmente isso. É meio dantesco. Né? Mas, senhores, vamos lá, voltando para o jogo, tratar dos nossos melhores
e piores em campo, começando pelos piores, começando pelo pior. O lambedor da Tata Barreto. Para Rapaz, vocês, quem foi esse pior em campo hoje? rapaz. Deveria ser um jogador do Botafogo, né? Mas não vamos poupar o Santa Cruz só porque o Santa Cruz ganhou, não. Vitor Rangel, né? Eu posso começar falando o meu? Pode? Para mim, Pode começar. apesar de ter um papel fundamental no segundo gol do Santa Cruz, Rangel foi o pior do jogo. Pronto. Infelizmente, mesmo jogando na dele hoje, para mim, o que ele fez em campo foi muito abaixo do esperado. Embora no segundo gol ele tenha dominado bem a bola no meio de dois zagueiros e arrumado para o chute de Didira, certo? Mas para mim o pior em campo hoje é Rangel. Na rádio CBN de João Pessoa e na Caturité também o pessoal estava metendo pau em Vitor Rangel. E dessa vez, como o Maurício bem lembrou, certo? Que ele passou vários jogos com o tio Chico. Uma das besteiras que o tio Chico andou fazendo, e tem gente que não admite, era colocar Vitor Rangel na ponta. Isso não existe. Como o Pipico não ficou fora por lesão, né? Bruno Rangel entrou na posição dele. E hoje, na posição dele, ele foi horrível. Eu também escolho o Bruno Rangel. Vitor, Bruno Rangel, só misturo com o falecido jogador chapecoense, o Vitor Rangel. professor Reginaldo, Vitor Rangel. Vitor Rangel. então é unanimidade. O lambedor vai para ele. E o melhor em campo para vocês? Eita. Chiquinho. Eu vou escolher meu xará, que ele deve se chamar Francisco, né? Inclusive, vou dizer para ele que esse apelido Chiquinho. Tá, pronto. Eu vou propor cultura do cancelamento a quem chama Francisco de Chico e o que é pior, Chiquinho. O nome do cara é Francisco. A minha mãe, por exemplo, jamais deixou que alguém me chamasse de Chico na frente dela. Era mesmo, Francisco. Acostumado a dizer Ela, que ela tinha. era. Rapaz, que coisa, né? Se alguém. Pronto. Alguém chegasse, que lindo. As pessoas me achavam bonito, acreditem. Que lindo, seu filho, Dona Inês e tal. Como é o nome dele? Aí é Francisco. Ah, Chiquinho, que coisa linda. Chiquinho, não. O nome dele é Francisco. Francisco, ou seja, ela Eu bem. vou propor cultura do cancelamento, certo? Eu vou retirar o que eu disse antes. A cultura do cancelamento ela é ótima, desde que cancelem quem chama Francisco de Chico. Mas veja só, Francisco, no Foi o seu melhor do caso, jogo. no seu caso, veja, você tem o seu nome, Francisco, tem várias variantes, né? E o meu, Sim, que é é verdade. Reginaldo. Reginaldo não tem, porra. Reginaldo é um sujeito que nasce póstumamente. Eu costumo dizer o seguinte, isso, Francisco, Reginaldo é um ser. As pessoas que chamam-se Reginaldo, elas ou já nasceram com uma certa idade, já nasceram com 20 anos, ou elas, no momento de delírio, foram no cartório e mudaram o nome. Porque eu nunca vi Rapaz, uma saída o de rei era maternidade. Reginaldo, pô. O Eu rei nunca Reginaldo vi. Rossi. Mas veja quanto tempo ele tinha. Eu nunca vi uma saída de maternidade, nem um quarto de maternidade assim enfeitado com bem-vindo Reginaldinho. Nunca vi na minha vida. E no caso do seu nome, Francisco, aí tem Chiquinho, Chicão, tem variantes. Aí você já Tem viu variante. Reginaldinho, Reginaldão. É pior a coisa que já é ruim. Tem Regi, né? Então, Regi, pode ser Regi, mas Regi já Tem deriva, Regi. já é um. Olha, no final das contas, eu tô achando que quem compôs aquela música de Tiririca foi a mãe do nosso amigo Francisco. Exatamente. Chiquinho. Pois é, rapaz. Pois é. Chiquinho não, mamãe. Chiquinho Olha, não, nem o mãe. Rio. Nem o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, nem ele escapa, velho Chico, vê? O velho É, Chico, é verdade. É nem o Rio. Pois é. Nem ele escapa. Mas Então eu acho que bom, meu xará geralmente Francisco foi o melhor do carinhoso, jogo. Geralmente é carinhoso, né? Não, a minha mãe achava É, pejorativo. Minha mãe achava pejorativo, ela não achava carinhoso, não. Pronto, eu mas, creio que o Chiquinho é unanimidade. Né? e agora veja, viu, Maurício? Veja que nós não precisamos de tanta coisa. Bastou um jogador de qualidade razoável, que é Chiquinho. Chiquinho não é nenhum craque, que se fosse, não estaria na Série C.
não é? Bastou um jogador para você dar uma dinâmica já diferente ao time. É verdade, para jogar ali, dialogar um pouco mais com Paulinho, com Didira no meio campo. E olha, uma observação que eu fiz, Ele que infernizou eu a vida escutei do pessoal do Botafogo. na rádio CBN de João Pessoa, ela fez uma ponderação que eu achei muita lógica. Didira, ele estava falando mal de Didira. A Didira fez o gol. Mas assim, Didira é um jogador que ele cresce na medida que a engrenagem é boa. No sentido de que, assim, vamos supor, se você tiver um outro meia e um atacante de qualidade, o rendimento de Didira vai ser maior. Vai requerer, vai puxar ele para cima. Ele não tem característica de ser o protagonista do time, o único protagonista do time. Ele tem uma característica de ser um bom coadjuvante. Eu acho que ele só teve essa característica de ser um grande protagonista no Asa. Mas até no CSA mesmo, ele era um importante coadjuvante, mas não era o protagonista do time. Não é? O ano passado mesmo na Série A, ele foi útil ao CSA. Por quê? Porque ele não, o time não era ele. Ele era uma peça do time e ajudava. Então eu achei essa análise em relação a Didi interessante. E lógico, né? Trata-se de um jogador e a chapa já está no copo. Então, assim, a pessoa tem que ter também uma certa complacência. A Série C é um jogo corrido, onde o físico, né, prevalece muito. E Didira não é nenhum rapaz mais, não. Mas o melhor foi Chiquinho. É isso aí, senhores. Então, vamos nos despedindo por aqui. Hoje o podcast é mais curto, é um pós-jogo. Mas Pós-jogo. curto, o oxigênio está melhor porque vencemos e o Sport perdeu. O Sport está a um ponto da lanterna do campeonato. Eu acho que virá, porque ele vai sair agora para jogar contra Coritiba e Grêmio. Né? Provavelmente ele vai voltar na lanterna do campeonato. Isso é muito importante. Olha, eu como pernambucano, eu fico profundamente triste. Fico profundamente chateado de ver o esporte nessa situação. Isso me deixa muito, muito, muito triste. Mas eles talvez não, porque talvez ele melhore, porque eles contrataram o Rogério, né? Rapaz. Vê só, cara, o cara foi dispensado por deficiência técnica do próprio clube no ano do rebaixamento. E agora o clube contrata como reforço. Isso é uma promiscuidade, né, bicho? Sinceramente. Eu estou me lembrando de Constantino Júnior contratando Danilo Pires como reforço para a Série A 2016. É bronca, né, Francisco? É bronca. Inevitável. O resultado seja o mesmo, viu? Não, que Mas seja vai, mesmo. não Que seja tem pra onde pior. não. Tem pra onde não. Que seja pior. Então, senhores, vamos lá. O até logo de vocês. E se Até quiser mandar logo, abraço, gente. Até logo, um abraço. Compartilha aí nas suas redes sociais. A gente está se comprometendo em fazer os podcasts regularmente, alimentando vocês de notícias relativas ao Santa Cruz. E a gente já disse, né? Esse podcast serve para tudo. Dor de dente, dor de cabeça, menstruação atrasada, boleto vencido, tudo. É excelente. Francisco. Bom, manda um abraço para a galera coral. Hoje foi um podcast mais feliz, né? Santa Cruz ganhou. Que os próximos podcasts pós-jogo sejam todos assim. Todos após uma vitória do Santa Cruz. Um abraço para toda a torcida coral. Ah, sim, eu não poderia deixar de lembrar o seguinte. Eu sou solidário a Tio Chico num ponto também. Não só por achar que a campanha de cancelamento que levantaram foi injusta, eu sou solidário a ele. Realmente, Fabiano faz muita falta. O cara perder Fabiano deve ser uma coisa, deve ser algo assim muito, muito doloroso. Tio Chico, a diretoria do Santa Cruz não deveria ter deixado ele ir embora. Maldito operário. Agora é incrível, né, rapaz? O podcast caminhou tão tranquilo, a gente fazendo análises tranquilas, racionais. Aí no final, o Francisco vem com a sua ironia. Ele vem muito irônico. Ele é. Meu amigo. Aí ele é apreciador dos gregos, né, dos clássicos, ele vem com muita ironia. Olha, com todo respeito a doutor Silvana, o cara lamentar porque Fabiano foi embora. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou contra, veja, eu não gosto de Itamar.
em termos de como treinador de futebol. Eu não posso ir de encontro aos números dele, não é? Eu achava que realmente, ele não podemos. tinha perdido o grupo. Eu achava que ele deveria sair após a perda do Eu campeonato. também. Uma opinião minha. E não abre para um treino. Agora, ele deveria estar muito perturbado. Não sei se por problemas pessoais, não sei se por problemas internos lá do clube, não sei. Porque você se queixar de um jogador que o jogador não quis ficar. O Ainda jogador não teve quis isso, ficar, né? recebeu uma proposta Ainda teve isso. irrecusável do time lá e foi, pronto, e acabou. Ou seja, você ficar remoendo um assunto desse, assim, visivelmente, eu acho que ele não estava bem emocionalmente, por algum fator, e deu a entrevista. Entendeu? E aí, só para reforçar, eu ainda acho mais uma inabilidade do assessor de imprensa. Professor, o senhor está bem. O senhor quer que eu poste isso? O senhor quer que eu vou lhe dar um tempo para você ver as suas declarações. O senhor quer que eu poste isso? Pronto, acabou. É. Entendeu? É isso aí, amigos. Então, agradecendo aqui aos nossos ouvintes, mais uma vez, pedindo que nos ouçam, compartilhem. A gente faz esse programa para vocês mesmo. É isso aí. E vamos embora. Gostaria de mandar um abraço para o nosso nobre Natanael, lá do grupo do Pod, que é Sim, meu senhor Natan. amigo, e Nosso para o Ivan Lima. Danilo, Nosso Ivan Lima. também, Isso. que passaram a semana dizendo que nós estávamos errados e que não demitiriam o tio Fico, que a culpa não era dele. E hoje, o Santa Estão de Cruz alma lavada, né? estão de alma lavada. E eu já disse no grupo e repito aqui: queira Deus que nós estejamos errados e que ele certo. E que tudo É Com verdade. certeza. transcorra Com bem e que o certeza. Santa Cruz conquiste esse acesso à Série B. Se Não Deus é quiser. isso? Então vamos embora. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Eva. Viva!